Hoje meditamos na segunda parte do Salmo 38. A passagem de hoje fala sobre o profundo isolamento e a solidão de Jesus ao ser levado à morte na cruz, sobre seu silêncio diante da injusta condenação de seus adversários, sobre sua oração intercessora de sumo sacerdote por seus inimigos, e sobre sua oração final na cruz e a proclamação da vitória de sua ressurreição. Primeiramente, a passagem de hoje fala sobre o profundo isolamento e a solidão de Jesus ao ser levado à morte na cruz. No Salmo 38, 11 e 12 do nosso texto de hoje, está escrito: Os meus amigos e os meus companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que enganam, e meditam astúcias todo dia. Os meus amigos e os meus companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que enganam, e meditam astúcias todo dia. Estas palavras falam da profunda solidão, a traição e o isolamento relacional que Jesus teve que experimentar através dos sofrimentos da cruz. Aqui, os amigos e companheiros referem-se aos 12 discípulos que compartilharam a vida com Jesus. Em João 15, Jesus amava-os tanto que os chamou: Já vos não chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. No entanto, quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Até Pedro, o discípulo mais amado, negou Jesus 3 vezes, fingindo não conhecê-lo. Além disso, aqui os parentes referem-se aos irmãos, parentes e aqueles que o seguiam de perto. De fato, durante o ministério público de Jesus, seus irmãos segundo a carne pensavam que ele estava louco ou não criam nele. Não só isso, quando Jesus foi crucificado, as mulheres e os parentes que o seguiam ficaram de pé ao longe, observando a cena. Sobre isto, Lucas 23h49 registra: Mas todos os seus conhecidos, e as mulheres que juntamente o tinham seguido desde a Galiléia, estavam de longe, vendo estas coisas. Isto mostra que a profecia do texto de hoje se cumpriu literalmente. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que enganam, e meditam astúcias todo dia. Estas palavras profetizam perfeitamente a conspiração e as estratagemas dos adversários que buscavam matar a Jesus. Aqui, o laço significa a conspiração e a estratagema dos inimigos que queriam matar a Jesus. Isto é, durante todo o ministério público de Jesus, os sumos sacerdotes, os fariseus e os saduceus estavam desesperados para encontrar um pretexto para matar a Jesus. Por exemplo, a pergunta de se é lícito dar tributo a César ou a cena onde perguntam que faremos com a mulher surpreendida em adultério, eram laços estendidos para prender Jesus em uma armadilha verbal e acusá-lo. No final, vemos que utilizaram a cobiça de Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, para colocar uma armadilha decisiva apontando para a vida de Jesus por 30 peças de prata. Além disso, aqui falam coisas que enganam refere-se às acusações de testemunhas falsas e palavras blasfemas. Isto é, depois que Jesus foi preso e posto no meio do sinédrio, os sumos sacerdotes e todo o conselho buscaram testemunhos falsos para matar a Jesus. Distorceram as palavras de Jesus dizendo que ele tinha dito: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei, e diante de Pilatos, inventaram acusações falsas alegando que ele chama a si mesmo de rei e se rebela contra César, levando Jesus à pena de morte. Também, aqui que meditam astúcias todo dia indica a persistente e tenaz conspiração dos adversários. Especialmente, a expressão todo dia assinala que o ataque dos adversários foi implacável, sem importar se era dia ou noite. De fato, a conspiração destes adversários para capturar e matar a Jesus moveu-se urgentemente até mesmo no meio da noite, e ao amanhecer levaram Jesus diante de Pilatos. Suas malvadas estratagemas e fraudes operaram sem descanso. Como é isto? Esta passagem mostra claramente quão organizados, minuciosos e viciosos eram os adversários que Jesus enfrentou. No entanto, embora Jesus tivesse a sabedoria e o poder para evitar todas estas conspirações e armadilhas, ele deixou-se prender voluntariamente para cumprir as Escrituras. Em segundo lugar, a passagem de hoje fala sobre o silêncio de Jesus diante da injusta condenação de seus adversários.
No Salmo 38, 13, 15 do nosso texto de hoje, está escrito: Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Mas em ti, ó Senhor, espero, tu me ouvirás, Senhor meu Deus. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Estas palavras profetizam o silêncio de Jesus, que, diante das acusações e ameaças de morte dos adversários, não se defendeu nem devolveu mal por mal, mas confiou tudo à soberania de Deus. Aqui, como surdo, não ouvia significa o silêncio intencional de Jesus diante das zombarias e difamações dos adversários. Isto é, quando Jesus foi crucificado, os que passavam, os sumos sacerdotes e os escribas zombaram dizendo: Se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. No entanto, embora Jesus ouvisse todas aquelas difamações, ele não reagiu, como alguém surdo que não pode ouvir. Contudo, o fato de que ele não reagiu assim não era porque a Jesus faltasse poder, mas porque para não ser envolvido nas provocações dos malvados e arruinar o plano de salvação de Deus, a expiação da cruz, ele bloqueou as zombarias desde seu coração. Além disso, aqui como mudo que não abre a boca significa o silêncio de Jesus no julgamento. Isto é, quando Jesus foi interrogado diante do sumo sacerdote Caifás e do governador Pilatos, ele guardou silêncio diante da pergunta de Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? Sobre isto, Mateus 27, 14 testemunha, e não lhe respondeu nenhuma palavra, de tal sorte que o governador estava muito maravilhado. Isto é também o cumprimento da profecia de Isaías 53, 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Como é isto? O silêncio de Jesus não foi uma rendição nem uma resignação, mas um silêncio intencional, guardado firmemente para cumprir a vontade de Deus de salvar a humanidade, apesar de que ele poderia ter chamado mais de 12 legiões de anjos do céu para destruir os adversários ao instante. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Estas palavras formam um paralelismo com o versículo 13 anterior, enfatizando ainda mais quão absoluto e perfeito foi o silêncio e a obediência de Jesus. Aqui, como um homem que não ouve indica a serenidade de Jesus diante das acusações e críticas dos adversários. Isto é, embora Jesus ouvisse todas as falsas acusações e críticas lançadas pelos sumos sacerdotes e a multidão judaica, espiritualmente ele as bloqueou por completo. Em outras palavras, como Jesus não se apegava à sentença emitida por um tribunal injusto do mundo e só olhava para o julgamento de Deus, ele pôde enfrentá-lo com serenidade, como alguém surdo que não ouve. Além disso, aqui reprovação significa discussão para distinguir o correto do incorreto ou réplica em disputa. Isto é, significa que na boca de Jesus não houve desculpas nem réplicas para defender-se a si mesmo. Por exemplo, quando Pilatos perguntou a Jesus: És tu o rei dos judeus? Jesus só testemunhou com calma sobre o reino de Deus, mas não pronunciou nenhuma única palavra de defesa legal ou argumento para salvar-se da pena de morte. Inclusive, quando Pilatos soube que Jesus era inocente e quis libertá-lo, Jesus não se defendeu para tentar sobreviver por si mesmo. Como é isto? Como Jesus era alguém sem pecado, ele bem poderia ter refutado logicamente as mentiras de seus inimigos e exposto todos seus pecados e seus corações escuros. No entanto, se ele tivesse reprovado daquela maneira e ganhado aquele julgamento, ele não teria podido cumprir a missão da cruz de morrer no lugar dos pecados da nossa humanidade. Portanto, que na boca de Jesus não houvesse reprovações não foi porque ele não tivesse nada a responder, mas porque ele renunciou ao direito legítimo de defender-se a si mesmo para pagar no nosso lugar o preço dos pecados da humanidade. Então, por que Jesus guardou silêncio desta maneira? Mas em ti, ó Senhor, espero, tu me ouvirás, Senhor meu Deus. Esta oração utiliza a conjunção hebraica que, ao princípio, fala sobre a verdadeira razão pela qual Jesus pôde não responder e guardar silêncio diante das zombarias e perseguições dos adversários, sua confiança em Deus e sua esperança na ressurreição. Aqui, em ti, ó Senhor, espero significa o olhar de Jesus posto só em Deus. Isto é, a força motriz que permitiu a Jesus guardar tal silêncio não foi porque ele dependesse do poder do mundo ou da força de um exército, mas porque ele só olhava e esperava a vontade de Deus. Isto está em linha com a oração no jardim do Getsemane: não seja como eu quero, mas como tu. Isto é, Jesus, no meio de uma profunda solidão, fez de Deus mesmo seu único refúgio. Além disso, aqui me ouvirás indica aceitar e conceder a petição, ou responder a um clamor. Isto é, Jesus sabia bem que, embora agora ele fosse miseravelmente abandonado e levado à morte, Deus não o deixaria na tumba, mas certamente o ressuscitaria, isto é,
responderia ele. Como é isto? A razão pela qual Jesus permaneceu calado sem reprovações em sua boca diante do tribunal é precisamente esta. Isto é, mais do que Jesus mesmo abrir a boca para defender-se, ele esperava que Deus mesmo abrisse a boca para defendê-lo, e além disso, ele acreditava que Deus certamente o faria viver de novo da morte. Em terceiro lugar, a passagem de hoje fala sobre a oração intercessora de Jesus como sumo sacerdote pelos adversários. No Salmo 38, 16 e 18 do nosso texto de hoje, está escrito: Porque disse eu, não suceda que eles se alegrem de mim, quando o meu pé resvala, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está continuamente perante mim. Porque declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Porque disse eu, não suceda que eles se alegrem de mim, quando o meu pé resvala, eles se engrandecem contra mim. Se traduzíssemos esta frase literalmente, poderíamos dizer, não obstante, eu rogarei. Para que eles não se alegrem à custa minha, para que quando o meu pé resvale, não se voltem arrogantes contra mim. O significado primário destas palavras é a súplica pela ressurreição. Isto é, vendo-o mais tarde, quando Jesus morreu na cruz e foi encerrado na tumba, Satanás e as forças de Satanás alegraram-se e voltaram-se arrogantes pensando que tinham ganhado. Naquele momento, se Jesus tivesse ficado na tumba, tal arrogância dos adversários teria continuado para sempre. Portanto, para que eles não se alegrem à custa minha, para que não se voltem arrogantes é uma súplica de ressurreição, que eu não permaneça na morte, faz que volte a viver. No entanto, o significado último destas palavras agora é a oração intercessora pelos adversários. Isto é, que os adversários se alegrem e hajam arrogantes diante da morte de Jesus na cruz é um pecado fatal que não tem mais remédio que cair na perdição eterna, no lago de fogo do inferno. Por isso, que Jesus ore para que eles não se alegrem à custa sua nem se voltem arrogantes, significa que ele rogará para que eles não caiam no lago de fogo do inferno, mas que possam arrepender-se de suas iniquidades, voltar e receber a salvação. Isto tem o mesmo espírito que a oração intercessora na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como é isto? Os adversários alegraram-se e voltaram-se arrogantes olhando a morte de Jesus na cruz, mas, ao contrário, Jesus estava intercedendo por eles inclusive no meio daquela dor de morte. Claro, alguns poderiam perguntar, não é uma afirmação demasiado forçada interpretar esta passagem agora como uma oração intercessora? No entanto, o versículo seguinte confirma que tal questionamento é incorreto. Isto é, o versículo seguinte proporciona a resposta ao porquê Jesus está intercedendo desta maneira. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está continuamente perante mim. Porque declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Nesta frase, utilizasse a conjunção hebraica que, ao princípio, e fala sobre a razão pela qual Jesus está intercedendo pelos adversários. Isto é, se traduzíssemos esta frase literalmente, podemos dizer, porque o meu tropeçar está determinado, e a minha dor está sempre diante de mim. Aqui, o tropeçar e a dor do original hebraico evocam a imagem do servo sofredor de Isaías 53. Claro, aqui o tropeçar refere-se à morte na cruz que Jesus deve suportar. Isto é, que a morte de Jesus na cruz esteja determinada significa que a própria morte de Jesus na cruz já tinha sido planejada e decretada desde antes da eternidade. Isto lembra o pacto de redenção que se estabeleceu entre Deus Pai e Deus Filho antes da eternidade. Mas bem, Jesus mesmo veio a esta terra seguindo este pacto, e ele havia de morrer derramando seu sangue na cruz. Além disso, aqui a dor não significa a dor física causada por estar pendurado na cruz, mas a dor causada pela separação espiritual de Deus ao carregar em nosso lugar os pecados da nossa humanidade. Isto é, a dor causada pela separação espiritual, ao ter que ser abandonado por Deus Pai, com quem ele sempre foi um em amor perfeito, por carregar os pecados da humanidade. E que esta dor, angústia, esteja sempre diante de mim significa que esta preocupação pela separação espiritual não se afastaria de Jesus e continuaria enquanto ele realizava seu ministério. De fato, Jesus confessou aos seus discípulos antes da morte na cruz em Mateus 26:38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E como se pode saber através do registro de Lucas, Jesus, até o ponto em que seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam ao chão, sempre teve uma enorme dor frente a ele, a morte da cruz, isto é, a grande angústia espiritual, isto é, uma profunda angústia espiritual que sempre estava presente. Como tal, a morte de Jesus na cruz é um fato determinado desde a eternidade, e Jesus realizou seu ministério sempre tendo em mente a dor da separação espiritual de Deus. Ao ver isto, a passagem do versículo 16 anterior mostra que, como Jesus sabia bem que ele morreria carregando os pecados da nossa humanidade, mas bem ele intercedia para que os adversários que o matavam não caíssem no lago de fogo do inferno devido a tais pecados. Além disso, por que Jesus estava intercedendo pelos adversários?
Por que declararei a minha iniquidade? Afligir-me-ei por causa do meu pecado. Se traduzíssemos esta frase literalmente, podemos dizer, por que declararei a minha iniquidade e me afligirei por causa do meu pecado? Claro, a iniquidade da qual se fala aqui não é o pecado pessoal de Jesus, mas os pecados da nossa humanidade que Jesus carregou. Bem, pensem cuidadosamente no sumo sacerdote do Antigo Testamento. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, embora não fosse um pecado que ele mesmo tivesse cometido, quando chegava o dia da expiação, carregava os pecados de todo o povo de Israel em lugar deles, aproximava-se diante de Deus, declarando a iniquidade daquele povo, lamentava-se. As palavras do texto de hoje mostram exatamente aquela cena. Isto é, Jesus, que veio a esta terra há 2000 anos, embora ele fosse uma pessoa santa sem pecado algum, carregou com todos os pecados da nossa humanidade, como um verdadeiro sumo sacerdote, está confessando nossos pecados em nosso lugar. Jesus, convertendo-se no verdadeiro sumo sacerdote, convertendo-se no verdadeiro Redentor, confessou pessoalmente e lamentou-se com a confissão de arrependimento que nós, os pecadores, devíamos dar adequadamente diante de Deus, e as lágrimas de dor que devíamos derramar. Como tal, Jesus, sabendo bem que ele confessaria e se lamentaria carregando os pecados de toda a humanidade, mas bem intercedia com grande amor sumo sacerdotal para que inclusive aqueles adversários que o matavam não caíssem no lago de fogo do inferno. Finalmente, a passagem de hoje fala sobre a oração final de Jesus na cruz e a proclamação da vitória de sua ressurreição. No Salmo 38, 19, 22 do nosso texto de hoje, está escrito: Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me aborrecem se multiplicam. Também os que dão mal por bem são meus adversários, porquanto sigo o que é bom. Não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me aborrecem se multiplicam. Também os que dão mal por bem são meus adversários, porquanto sigo o que é bom. Estas palavras descrevem a avassaladora situação e o ímpeto dos adversários que rodeavam a Jesus em seu sofrimento. Aqui, vivos significa cheios de vida e com autoridade imponente. Isto é, quando Jesus foi preso, flagelado e permanecia impotente, as forças de Satanás, ao ver que seus planos estavam tendo êxito, sentiram-se encorajadas e moveram-se ativamente. Naquele momento, as forças deles uniram-se para pressionar Jesus, assim que, aos olhos de nós os humanos, o poder deles era tão forte e avassalador que não se podia suportar. Mas a razão pela qual eles odiavam Jesus foi sem causa, sem razão, só pela sua inveja e maldade. Sobre isto, Jesus também diz em João 15:25. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Isto é, a razão pela qual eles odiavam Jesus foi só porque, seguindo a tentação do diabo, seu pai, eles agiram malvadamente sem nenhuma razão, de acordo com sua natureza. No entanto, Deus usou inclusive suas más ações como ferramentas para cumprir as profecias da Bíblia. Além disso, os que odiavam Jesus não eram só uns poucos líderes. Isto é, a multidão incontável que se reuniu diante do tribunal de Pilatos, todos foram instigados, e a uma voz gritaram: Crucifica-o! O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Igual a isto, vemos que a multidão que alguma vez aplaudiu fervorosamente a Jesus, num instante converteu-se em adversária, e ao odiar Jesus sem razão alguma, cumpriram a Bíblia. No entanto, no final, vemos que tal vivacidade deles terminou em vergonha eterna e derrota diante da ressurreição de Jesus. Também os que dão mal por bem são meus adversários, porquanto sigo o que é bom. Estas palavras expõem a causa mais fundamental do sofrimento que Jesus sofreu e sua essência espiritual. Isto é, fala sobre a colisão entre Jesus, que veio como bem absoluto e luz, e o mal e a escuridão que rejeitam Jesus. Por exemplo, o ministério público de Jesus foi só bem em si mesmo. Isto é, Jesus curou os doentes, alimentou os famintos e tornou-se amigo dos pobres e marginalizados. No entanto, os líderes religiosos judeus e a multidão judaica pagaram aquele bem sagrado que Jesus ofereceu com o pior mal, a execução na cruz. No entanto, a verdadeira razão pela qual os inimigos se opuseram a Jesus não foi porque Jesus tivesse algum defeito, mas ao contrário, porque Jesus era alguém que seguia o bem de maneira demasiado perfeita, alguém que era a luz mesma. Isto é, a escuridão, quando chega a luz, odeia e opõe-se à luz porque se revelam suas próprias ações malvadas. Sobre isto, João, o discípulo de Jesus, diz o seguinte. Em João 3:20 diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Isto é, a justiça e a santidade de Jesus expuseram tal qual a hipocrisia e a cobiça dos líderes religiosos judeus, e esses adversários, ao não querer que se revelassem seus próprios pecados, opuseram-se para eliminar a Jesus, que segue o que é bom, que é a luz.
Em outras palavras, o sofrimento de Jesus não foi o preço pelos pecados ou erros de Jesus, mas só porque ele fazia o bem e seguia a luz. Isto é, Jesus avançava para lograr o bem supremo de Deus, que é a salvação da humanidade, e pelo contrário, Satanás e suas forças lançaram uma ofensiva total para bloquear isto e opuseram-se. Não me desampares, ó Senhor, Deus meu, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Estas palavras descrevem vividamente a dor espiritual de Jesus, que, ao carregar os pecados da humanidade na cruz, foi abandonado por Deus. Aqui, não me desampares, ó Senhor, assinala a dor orgânica, isto é, a dor de ser completamente abandonado por Deus, que sofreu Jesus ao carregar os pecados da humanidade. Isto é, Jesus foi um com Deus Pai desde antes da eternidade e nunca teve uma interrupção em sua comunhão de amor. No entanto, quando Jesus carregou com os pecados da humanidade em seu corpo na cruz, Deus, que é justo, teve que ver Jesus como pecado mesmo e apartar seu rosto. Isto fala da dor e a angústia de Jesus a respeito. Por exemplo, teologicamente, o inferno significa o lugar onde a graça e o amor de Deus estão completamente bloqueados. Portanto, que Jesus fosse abandonado por Deus na cruz significa que ele sofreu em nosso lugar o castigo da separação de Deus, que nós, sendo pecadores, devíamos sofrer eternamente no lago de fogo do inferno. Como resultado, nós, os pecadores, recebemos a graça de não sermos abandonados eternamente por Deus. Isto é, pode-se dizer que o isolamento espiritual de que Jesus fosse abandonado por Deus converteu-se em nossa reconciliação. Além disso, aqui, não te alongues de mim, é uma súplica que contém um anseio de restauração, clamado por Jesus em estado de separação espiritual de Deus. Isto é uma súplica para que, depois de romper o poder da morte e voltar a viver, volte ao regaço do Pai e restaure plenamente a união gloriosa entre Deus Pai e Deus Filho. Em outras palavras, mostra que o castigo da separação espiritual de Deus que Jesus sofreu na cruz não foi só algo abstrato, mas um evento real. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Estas palavras indicam a entrega da alma de Jesus e a segurança da ressurreição a Deus no último momento da morte. Aqui, a expressão apressa-te vai mais além do significado de reduzir o tempo da dor da cruz, é uma solicitação para não deixar passar muito tempo as forças de Satanás embriagadas pela sensação de vitória, e para manifestar a justiça de Deus rapidamente. Ante isto, Deus respondeu com a ressurreição depois de 3 dias. Isto é, vemos que Deus não encerrou Jesus na tumba por muito tempo, mas ajudou-o apressadamente, rompendo o poder da morte e fazendo-o viver de novo depois de 3 dias. Além disso, aqui, Senhor, minha salvação indica a segurança da gloriosa vitória da ressurreição. Isto é, embora Jesus esteja morrendo impotente pendurado na cruz, ele proclama mais bem que Deus é o Salvador que ressuscitará Jesus mesmo. De fato, o nome mesmo, Jesus, contém o significado de Jeová é salvação. Portanto, o Senhor, minha salvação, que Jesus exclamou aqui é a cena final na qual ele completa e declara sua missão e identidade como Messias que completará a salvação da humanidade através de sua própria morte e ressurreição. Como é isto? Aos olhos do mundo, a cruz de Jesus pode parecer um fracasso e uma maldição miserável. No entanto, vemos que Jesus, inclusive no meio daquela escuridão total, proclama, Senhor, minha salvação. Confirmamos que tal proclamação foi uma gloriosa proclamação que previa a vitória da ressurreição, onde depois de 3 dias, ele romperia o poder da morte e voltaria a viver. Confessando minha iniquidade e meu pecado. Jesus, quem confessou minhas iniquidades e se lamentou por meus pecados na cruz, e sofreu um isolamento e uma dor profundos. No entanto, vemos que inclusive naquela escuridão, Jesus não deixou de interceder por nós, quem éramos inimigos, e finalmente proclamou a vitória da ressurreição. Abençoo-os e oro em nome de Jesus, esperando que todos os que meditam profundamente em tal sacrifício e amor de Jesus, participem na vitória da ressurreição de Jesus. Amém.